Boa noite. Estamos aqui para falar um pouco mais sobre psicologia social e hoje nós vamos falar sobre a psicohigiene e a psicologia institucional de Bleger, tá? Ele que foi um psiquiatra e um psicólogo argentino, tá? Ele nasceu em 1922, morreu aos 49 anos. Ele escreveu esse livro, Psicohigiene e Psicologia Institucional. É um dos livros mais importantes, assim, sobre psicologia institucional, tá? E esse autor pesquisou sobre a psicologia institucional, né? E ele nos dá assim muitas informações valiosas sobre como nós devemos analisar as instituições. Tá? A primeira coisa que ele vai falar, assim que, por exemplo, nós, enquanto psicólogos, nós deveríamos sair das quatro paredes, né, e alcançar a população, ajudar as pessoas nas diferentes instituições que elas fazem parte, né? Uh, então, o psicólogo clínico, ele deveria ser aquele profissional capaz de analisar uma instituição, né, e trazer para aquela instituição uma um recorte, né, assim, sobre o que está acontecendo, né, dá para ela oferecer para ela um diagnóstico, assim, o que está acontecendo ali aquela instituição. E sempre promovendo a higiene mental. Ele chama de higiene mental a busca pela cura, a busca pela saúde, né? Então, seria você sair de uma dimensão de doença, né, de patologias e ir em direção à cura, tá? E o objetivo da higiene mental seria, primeiro, né, os objetivos da higiene mental foram fazer algo pelo doente mental, no sentido de modificar a assistência psiquiátrica, levando a condições mais humanas. Né? Aí, um segundo objetivo, né, foi o diagnóstico precoce das doenças mentais. Então, a princípio, a higiene mental estava voltada para isso, né, para você promover a saúde mental dos doentes mentais, né, e para fazer os diagnósticos de uma forma cada vez mais rápida. Depois, os objetivos da higiene mental passam a ser a profilaxia ou prevenção das doenças mentais, ou seja, a prevenção, né? Quando a gente fala em profilaxia, seria a prevenção. E um quarto objetivo, que é o objetivo mais atual, já não se refere só à doença ou à sua profilaxia, e sim também à promoção de um maior equilíbrio, de um melhor nível de saúde da população. Então, passa de uma noção focada apenas na doença para a saúde, né? Então, há uma mudança de perspectiva da doença para a saúde, ok? E como que seria o trabalho no campo da psicohigiene? Bom, no campo da psicohigiene se atua com diferentes problemas sociais, diferentes condições de vida, há uma atenção às condições econômicas, sociais das comunidades, e cada passo na ação deve ser investigado em seus efeitos. Então, a psicologia é, institucional, né, ela está atenta aos problemas sociais. Nós participamos de diversas instituições, nós fazemos parte aí de instituições que muitas vezes controlam a nossa maneira de ser, de se comportar, né? São instituições que muitas vezes fazem parte aí da nossa identidade, né? E o psicólogo que trabalha nas instituições, ele tem uma visão
global da realidade das pessoas, né? Ele dá uma atenção especial a quem muitas vezes está excluído, né? A quem não tem um, um empoderamento, aquela pessoa que se sente excluída ali, né, de uma condição, assim, por exemplo, de saúde, segurança, educação. Então, o trabalho no campo da psicohigiene é para promoção de saúde, né, para promoção da saúde mental. O Bleger, né, o José Bleger, ele vai trabalhar no sentido de ajudar as pessoas a lidarem com as diferentes condições de vida delas, tá? Então, e para isso, né, um grande passo para a psicohigiene consiste em não esperar que a pessoa doente venha consultar, e sim nós devemos ir atrás dessas pessoas. Então, é uma mudança de perspectiva, né? É você sair de dentro do consultório e alcançar as comunidades, alcançar as pessoas, tá? Então, o grande passo seria em ajudar essas pessoas que muitas vezes não têm condição de buscar um atendimento, né, no consultório, aí você vai e te encontra essas pessoas, tá? Então, quais seriam os âmbitos de atuação do, dos psicólogos que trabalham nas instituições? Seriam, ou que fazem análise institucional, né? Você trabalha com instituições, com grupos, com a comunidade e com a sociedade. Então, assim, a instituição, né, a instituição, ela seria não apenas o lugar onde o psicólogo pode trabalhar, mas seria um nível da sua tarefa, né? Então, por exemplo, escola. A escola é uma instituição educacional que tem o objetivo de ensinar, né, de apresentar para os alunos o conhecimento cultural que já está aí, né, que já foi descoberto, o conhecimento científico, né, trazer informações, também auxiliar na questão da socialização, né, a escola é constituída por diversos atores sociais, ou seja, nós temos professores, alunos, cantineiras, disciplinários, bibliotecários, né? Nós temos várias pessoas que atuam ali e, de certa forma, a escola, como uma instituição formativa, ela faz com que as relações que se estabelecem ali sejam formativas, né? Relação com o professor é formativa, mas com a faxineira, com a cantineira também é formativa, né? De forma que as pessoas elas podem ter um desenvolvimento mental saudável ou não, dependendo daquele ambiente. A questão é que, por exemplo, você tem instituições, né, você tem escolas que os alunos não têm, assim, todas as condições básicas necessárias para se desenvolverem, né? Eles, às vezes, vêm de um contexto de fome, de privação, né, de falta de segurança, né? Então, eles chegam ali naquela escola e trazem consigo a sua bagagem de experiências, e aí, dentro desse ambiente escolar, nós temos uma heterogeneidade cultural. Então, nós temos aquelas pessoas que estão ali com esse objetivo de estudar, e também temos aqueles que têm uma dificuldade, né, de lidar com questões básicas da vida, né? A questão é que na instituição, né, digamos que você seja um psicólogo que vai fazer uma análise institucional, ou seja, você vai investigar como aquela pessoa, como que as pessoas, como os atores sociais se relacionam ali naquela instituição.
Então, para isso, você vai precisar de levantar as necessidades daquele lugar, avaliar as demandas, né? Observar as formas de relação que se estabelecem ali, né? E chegar a uma conclusão, né? Trazer isso para uma reflexão num grupo maior, né? Assim, como que as pessoas têm lidado com as questões básicas ali que envolvem o processo da educação. O hospital é uma instituição também que é composto por inúmeros, né, inúmeros atores sociais. Nós temos equipes multidisciplinares que atuam ali no hospital. E se você vai fazer uma análise institucional ali do hospital, né, você vai observar as formas de relação das pessoas, aquele local, assim, por exemplo, se as pessoas que trabalham ali, elas estão trabalhando assim com equipamento de segurança, se não está, se tem uma ergonomia, se tem um conforto, se tem equipamento de segurança, né, se as pessoas conseguem estabelecer um relacionamento saudável entre si, as equipes, né? Existe uma certa integração entre a equipe da enfermagem, a equipe médica, a equipe de psicólogos, como que é isso? Então, assim, agora, como que nós fazemos essa análise institucional? Né? Nós precisamos ter um olhar clínico, né? A gente conseguir observar aquela realidade, descrever aquela realidade, sempre como uma postura muito ativa, né? Com um olhar muito ativo, uma escuta muito ativa. Né? E um outro exemplo de instituição, fábrica, empresas, comércio, né? Um clube. Então, se você pensar assim, por exemplo, numa grande empresa, né, como a Fiat, a Ford, a Toyota, né, são empresas que tem diversos atores sociais também, né? Fazer uma análise daquela instituição é uma coisa assim muito complexa, por quê? Porque existem relações que se estabelecem no nível técnico, né, naquele nível operacional, no nível da profissão, né, mas existe também aquela questão da competição entre as pessoas, né, do espírito de colaboração, né, são várias questões que se estabelecem ali numa organização, né? Um clube também é uma instituição, enfim. É, então, o psicólogo que trabalha com análise institucional, ele pode trabalhar em instituições, ele pode trabalhar com grupos, com comunidade e com a sociedade, né? Então, na instituição, a nossa tarefa seria investigar e tratar a própria instituição. Então, o que, que a gente tem que examinar? Os objetivos, as funções, os meios, as tarefas, as lideranças formais e informais, a comunicação, etc. Tá? Então, se você, por exemplo, vai fazer essa análise, né, da instituição, digamos que eu fale com você assim, olha, gente, quando passar essa pandemia do coronavírus, vou querer que você faça uma visita a alguma instituição, pode ser um clube, pode ser uma empresa, pode ser um hospital, pode ser uma escola, né? E aí você vai examinar os objetivos daquela instituição, as funções, né? Os meios, tipo, o local que aquela instituição está, quais são as tarefas das pessoas, como as lideranças formais lidam umas com as outras, né? Como que é a questão da liderança informal, ou seja, aquela pessoa que ela tem uma, uma condição assim de ser líder, ele não tem o cargo, mas ele tem o reconhecimento do grupo de ser uma pessoa competente, né, com habilidade e com atitudes que legitimam a liderança dele, né? Então você vai examinar isso e o que nós, enquanto psicólogos, nós observaríamos também as questões das tensões, né, dos conflitos
que se estabelecem ali, né? Como que seria a comunicação dessas pessoas que atuam nessa instituição, tá bom? Bom, nos grupos, então nós falamos do nível da instituição, agora nós vamos falar dos grupos, tá? Nos grupos pré-formados, ou seja, aqueles que já têm uma função pré-determinada numa instituição, né? Aí você tem, então, grupo familiar, grupo fabril, grupo educacional, equipe de trabalho, etc. Então, numa grande empresa, você tem uma equipe de trabalho específica, você tem setores naquelas empresas. Você tem um grupo familiar, né? Então, você tem, por exemplo, um casal, você tem subgrupos ali, você tem os filhos, né? Você tem um grupo educacional, você tem os professores que atuam numa escola, você tem alunos que trabalham ali, né? Você tem faxineira, enfim, você tem várias pessoas que atuam ali, né? O pessoal está chegando agora, boa noite, gente, e eu estou gravando essa aula também, tá? Depois, quem perdeu um pouco, vai poder acompanhar vai poder acompanhar tudo, tá bom? O grupo Fabril seria o grupo das fábricas. A Fabril vem de fábrica, né? Então, seria isso, né? Grupos que atuam nas fábricas, são setores, né? Então, imagine só uma fábrica de, de tecido, né? Então, você tem o pessoal lá que corta o tecido, você tem o pessoal que dá manutenção nas máquinas, você tem os gerentes, subgerentes, você tem o pessoal que trabalha com projetos, com marketing. Então, assim, são vários grupos que trabalham dentro ali, né? Imagine se você for fazer uma análise institucional numa empresa, né? Uma empresa como a Fiat, enorme, né? Milhares de funcionários. Não tem como você fazer uma análise da empresa toda e generalizar suas conclusões. Não tem. Mas você consegue, por exemplo, fazer uma análise institucional assim das pessoas que trabalham na comunicação, no marketing, né? Em algum setor específico, né? Na área de projetos, na área da mecânica. Então, você consegue fazer alguma análise ali, né? É, nós temos alguns grupos artificiais, ou seja, grupos que você cria ali para poder fazer uma análise específica, podem ser homogêneos ou heterogêneos em idade, sexo, problemático, grau de saúde e doença. Por exemplo, eu posso selecionar dentro de um hospital, eu posso selecionar pacientes diabéticos ou pacientes com leucemia, né, pacientes com fibromialgia, né, porque eu quero estudar assim como que eles lidam com a equipe médica, como que eles lidam com aquela estrutura que está ali, né? Eu posso fazer uma seleção assim de enfermeiros, né? Um grupo de enfermeiros, aí que eu quero analisar ali como que são as relações, né? Os mecanismos de controle que estão ali, né? Se eles têm condições adequadas de trabalho, se eles gostam do que se fazem, se eles entendem bem os objetivos da instituição que eles estão trabalhando, tá? Então, isso seria um grupo artificial. Eu criei um grupo para que eu analisasse, né? As técnicas grupais são excluídas, são escolhidas, né? Conforme o caso, né? São técnicas terapêuticas de discussão, técnicas operativas, técnicas da própria tarefa, etc. Né? Então, o psicólogo que vai fazer uma análise institucional nos grupos, né, ele pode utilizar diversas técnicas, né, e observar qual que é o movimento daquele grupo, né, se, por exemplo, você pode trabalhar com técnicas para reduzir a ansiedade, né, para tentar fazer com que as pessoas
tenham ideias criativas, né? Você quer ver o nível de criatividade das pessoas, né? Então você cria aquele grupo, né? E para poder fazer aquela análise, tá? Agora, e o psicólogo nas comunidades? Né? Como que seria, né, o psicólogo nas comunidades? Bom, é bem muito interessante isso, porque ele vai aproveitar o meio de comunicação predominante ali naquela comunidade. O Bleger, né, quando escreveu o livro dele, ele falou dos rádios, da TV, dos jornais, né, de panfletos. Hoje a gente poderia dizer sobre a internet, né? Então, assim, o fato é que nós devemos aproveitar o meio de comunicação predominante daquela comunidade, tá? E nós devemos aproveitar as próprias instituições já existentes, né? Clube, fábrica, hospital, etc., né, para poder divulgar alguma informação. Digamos que eu queira trabalhar num projeto social para reduzir a violência em determinada comunidade. Então, o que, que eu vou fazer, né, para que as pessoas possam ter uma comunicação menos violenta, os jovens consigam construir um projeto de vida. O que, que eu vou fazer? Eu posso montar um projeto social dentro da comunidade. Esse projeto vai ser dentro de uma instituição, pode ser dentro de uma escola, uma associação de bairro, aquilo que já tem ali naquela comunidade. Eu vou utilizar os próprios meios de comunicação lá, por exemplo, cartaz, panfleto, TV, faixa, né? Você paga uma faixa aí e coloca na esquina, coloca próximo ao lugar que você vai atuar, e ali você cria, por exemplo, um grupo de atendimento a pessoas viciadas em álcool, outras drogas, né? E você cria ali um projeto nesse sentido, que pode ter algumas oficinas de arte, pintura, luta, né? Assim, você pode criar um projeto, né? Fazer parceria com outros profissionais para que você tenha um projeto consistente que faça uma intervenção ali positiva ali naquela comunidade, né? Então você busca técnicas mais adequadas aos problemas daquela comunidade. Uma coisa que pode acontecer é, assim, a questão da adesão, né, dos membros dessas comunidades, né? Realmente tem que ser algo que faz sentido para eles. Não adianta você montar um curso de idiomas num lugar que as pessoas não sabem, assim, nem ler e escrever, né, corretamente, né? A gente tem que fazer um levantamento, então, de quais são as reais necessidades ali daquela comunidade e tentar trazer algo que faça sentido para elas, tá? Algumas problemáticas passíveis de intervenção do psicólogo, né? Como que a gente pode contribuir, então? Bom, nós temos que levar em consideração os períodos de desenvolvimento. Infância, adolescência, idade adulta. Então, qual que é o seu foco? Né? Você precisa determinar qual que é o seu público-alvo para fazer uma intervenção social. Né? Uma outra coisa, qual momento de mudança ou de crise aquela população está passando? Então, crise econômica ou violência, as pessoas perderam casa na chuva, o que está acontecendo? Né? Então, a gente tem que entender, né, os momentos de mudança, situações de tensão normal ou anormal nas relações humanas. As pessoas elas conseguem ter uma comunicação saudável, as pessoas conseguem é,
trabalhar, né, ter uma vida ativa, saudável, fazer atividade física. Como que é? Como que está isso? Né? E uma outra questão, né? Como que se dá a organização e a dinâmica dessa instituição social? Né? Quais são os problemas que têm criado ansiedade para aquelas pessoas? Quais são as situações que vão requerer mais informação, mais educação, mais direção? Então, assim, nós, enquanto psicólogos, vamos intervir em tudo que está relacionado a seres humanos, né? Tem gente até que fala assim, onde tem gente tem problema. É mais ou menos isso mesmo, né? Nós temos é, esse papel assim de encontro às comunidades, as problemáticas que estão ali, né? De certa forma, para tentar empoderar essas pessoas, né? Conscientizá-las sobre o potencial delas, sobre o potencial do grupo, tá? Ajudar as pessoas a se comunicar saudável, reduzir a tensão, né? Assim, contribuir para que elas tenham uma saúde mental, né? Então, a psicologia institucional, né, o Bledger vai dizer assim, ó, não se pode ser psicólogo se não se é, ao mesmo tempo, um investigador dos fenômenos que se querem modificar e não se pode ser investigador se não se extraem os problemas da própria prática e da realidade social que se está vivendo num dado momento. Então, aqui ele está dizendo o quê? Né? Que para nós sermos psicólogos, nós temos que ser investigadores dos fenômenos que se querem modificar. Nós temos que investigar, por exemplo, como que é a vida dos adolescentes lá no aglomerado da Serra, lá no Taquaril, né? Lá num bairro mais simples, né? Como que se dá como que os jovens constroem seus projetos de vida? Eles têm sonhos, eles têm projetos, ou então, por exemplo, como que as pessoas mais idosas lidam com o momento da aposentadoria, né? O que elas têm feito? Então, nós temos que investigar, né? E nas instituições, como as instituições lidam com seus clientes, né? Com seus pacientes, como que é isso, né? Nós temos que investigar. Então, e tem que ser algo contextualizado, tem que ser algo realmente da realidade deles ali, né? O que é a psicologia institucional? Segundo Bledger, né? Bom, ela abarca o conjunto de organismos de existência física concreta que tem um certo grau de permanência em algum campo ou setor específico da atividade ou vida humana, para estudar neles todos os fenômenos humanos que se dão em relação com a estrutura, a dinâmica, as funções, os objetivos da instituição. Então, é tudo que envolve um campo ou um setor específico de atividade humana, né? Nós queremos estudar nesses campos todos esses fenômenos humanos, né, em relação à sua estrutura, em relação à sua dinâmica, às suas funções, aos seus objetivos. Isso seria psicologia institucional, segundo o Bledger. Tá? E quais seriam, então, os principais tipos de instituições? Bom, nós temos as instituições culturais básicas, família, igreja, escola, tá? Então, família é instituição, tá? Igreja é instituição, escola também, são instituições culturais básicas. Nós temos instituições comerciais, empresas, uniões de trabalhadores, empresas do Estado, tá? Temos as instituições recreativas, né? Clubes atléticos, artísticos, parques, campos de jogos, teatro, cinema, né? São instituições recreativas. Nós temos as instituições de controle social,
polícia, exército, enfim, né, agências de serviço social e governamental. Temos instituições sanitárias, né, são os hospitais, as clínicas, campos, lugares para convalescente. Convalescente é a pessoa que está se recuperando de alguma doença, de alguma patologia. Tá? Temos as instituições de comunicação, né? Nós temos aí as operadoras de celular, temos a mídia, né, os jornais, internet, enfim. Né? E quais são as características que nós devemos observar nas instituições? Alguém falou alguma coisa? Falei, posso só te interromper? Só uma dúvida. No Pode. dois slides atrás, quando você estava falando do perfil de pesquisa do psicólogo social, deu a entender que parece que tem que estar analisando sempre o que está de fora. Por exemplo, eu quero analisar, fazer uma análise sobre um problema da minha comunidade, né? Um problema que eu estou inserido nele. É válido? Não entendi a pergunta. Repete. É, esqueci até isso, bom, esse slide anterior. Esse aqui? Isso. Dá a entender que tem que sempre analisar a realidade social, por exemplo, de um grupo diferente. Né? Igual você falou, assim, lá da comunidade Taquaril, lá da Pedreira. E tem como eu fazer esse trabalho, por exemplo, numa comunidade, num perfil que eu estou inserido nele, num grupo social que eu estou inserido nele. Ou isso tem essa separação até mesmo por, vamos dizer assim, por interferência. Então, a sua pergunta é muito interessante, Júnior. É Júnior, né? Isso. Júnior, a sua pergunta é muito interessante, porque o que acontece? Quando nós fazemos uma análise institucional, né, quando você é um psicólogo institucional, isso é diferente de você ser psicólogo na instituição. Nós vamos falar um pouco mais para frente sobre isso, vai ficar um pouco mais claro, tá? Mas, assim, você como psicólogo social, você pode trabalhar em qualquer instituição, por exemplo, de saúde pública, né, dentro da comunidade, num projeto social, numa associação de bairro, enfim. Você pode trabalhar ali não necessariamente você faz parte daquela comunidade, né? Por exemplo, você não precisa ser o funcionário de determinada escola para você montar um projeto social lá, tá? Nesse slide, o que a gente vê, assim, nessa fala do Bleger, é que, assim, você precisa ser um investigador dos problemas, né, da realidade social, né? Nós temos que ser investigadores, né? Então, no sentido, assim, de você estar aberto aquele fenômeno que está ali diante de você, né? Você fazer uma análise crítica daquela situação, né? Daquele fenômeno. Existe uma certa diferença, assim, inclusive, né, no psicólogo institucional, né, e o psicólogo social, né? De certa forma, eu também gostei da pergunta, Daniel, muito legal. Mas, de certa forma, assim, nem sempre você vai ter um psicólogo social, né, que faz uma análise institucional, né? A questão que o Bleger coloca é para que, independente da nossa forma de atuação, né, do nosso campo de atuação, que nós sejamos aquele profissional que vai promover a psicohigiene ou a saúde mental, né, daquele grupo, daquela instituição, daquela família, daquela comunidade, tá? Nós temos, então,
o psicólogo social, nós temos o psicólogo comunitário, né? Então, nós vamos ver mais para frente sobre a psicologia comunitária, que é justamente aquela que está mais próxima às comunidades, né? As comunidades mais carentes, né? Nós temos também o psicólogo que faz análise institucional. Bom, nós temos o psicólogo que trabalha na instituição, esse é um empregado, né? Ele não tem muito poder de ação ali, né? Mas nós temos o psicólogo institucional, que ele seria a figura do consultor, do assessor, né? Daquele que dá uma consultoria numa escola, num hospital, ou seja, ele vai ter uma visão global do que está acontecendo ali. De certa forma, ele quer traçar um diagnóstico sobre as coisas que estão acontecendo, os problemas que estão acontecendo ali, né? E depois ele apresenta esses resultados para quem pediu para ele fazer essa análise institucional, tá? Então, assim, são vários perfis de profissionais, né? Se você pensar bem. Então, você tem aquele que trabalha com psicologia social no CRAS, no CREAS, numa unidade de saúde, né, numa escola, né? Então você tem esse psicólogo, você tem aquele psicólogo que trabalha dentro de uma instituição, que pode ser aí, por exemplo, uma instituição de controle social, né? Você tem um psicólogo que trabalha na polícia, que trabalha no local assim de medidas educativas, né, para jovens infratores, né? Você tem vários perfis, né, de profissionais. Você tem o psicólogo que ele faz a análise institucional, assim, nem sempre as pessoas aceitam, inclusive, a análise que o psicólogo faz. Por quê? Porque ele tem que ser imparcial, né? Ele vai fazer o levantamento dos problemas que estão ali. Então, a princípio, é muito importante que, logo quando ele é convidado a fazer uma análise institucional, que é muito importante que ele saiba exatamente assim quais são os limites, né, que ele pode ir, até onde ele pode ir, e se esse grupo, se essa instituição, né, se eles estão abertos a receberem aquele diagnóstico, tá? Ok? Tá bom, Júnior? Mais alguma dúvida? Podem perguntar, gente. Beleza? Bom, vamos lá então, né? Então, nós temos esse tipo de instituições, né? O que nós vamos observar nas instituições? Qual que é a finalidade, o objetivo da instituição? É saúde, é educação, é proteção, é segurança? Qual que é o objetivo? Esse objetivo tem sido cumprido ou não tem sido cumprido? O que está faltando para esse objetivo ser cumprido ou não? Né? Existe a estrutura correta, assim, mais adequada para que aquele objetivo seja alcançado ou não? Tá? As instalações, os procedimentos, né, são adequadas para aquele objetivo? Né? A situação geográfica, as relações com a comunidade, né? Se você estuda, por exemplo, uma grande empresa como a Vale, lá em Itabira, é uma empresa que, de certa forma, traz uma identidade para a cidade, né? A maioria das pessoas que moram ali tem algum parente que trabalha na Vale, e a empresa ela asfalta a cidade, ela constrói praça, dá manutenção em praças, né? A empresa paga cursos de formação técnica para os funcionários. Então, lá em Itabira tem algumas escolas de formação técnica, né? Então, de certa forma, é uma instituição
que ela meio que coopta, né? Meio que engloba, envolve, captura a subjetividade das pessoas que trabalham ali, né? E, então é interessante a gente, por exemplo, fazer essa análise. Qual que é a relação que essa empresa estabelece com a comunidade? É uma relação muito diferente do que está acontecendo lá em Brumadinho hoje, né? Ou em Mariana. Então, assim, e como que são as relações com outras instituições, né? E como que essa instituição se formou, né? Qual que é a origem dela? Como que evoluiu? Como que ela cresceu? Teve alguma mudança? Como lidou com as flutuações do mercado, né? As tradições? É, Quais são as normas que, que, que regem aquela organização? Quais são as regras? Qual o contingente humano que intervém nela? Né? Como que é a questão da heterogeneidade social e cultural que está ali? Como que as pessoas dividem as suas tarefas? Né? A avaliação dos resultados do funcionamento. Então, por exemplo, você chega à conclusão lá, né, que a empresa ela tem um lucro de 50 mil, mas, aliás, ela faturou 50 mil, mas está devendo 70 mil. O que está acontecendo? Bom, é claro que você, para fazer uma análise institucional, né, isso vai requerer uma experiência, né, vai requerer também uma capacidade técnica, né, assim, para que você consiga, né, dar consultoria, né, é muito importante você ter experiência, você ter a formação, né, inclusive para que seja, para que a sua intervenção seja mais, vamos dizer, coerente. É importante que a gente saiba uma coisa também. A gente não está ali para resolver o problema da pessoa. A gente está ali para identificar aqueles problemas, né, que estão ali naquela instituição, ok? Nós vamos identificar aquilo. E agora, quem vai tomar as decisões do que precisa mudar vai ser a pessoa que te chamou, né, que te contratou para fazer aquela análise institucional, tá bom? Então, existem dois princípios, né? Toda tarefa deve ser empreendida e compreendida em função da unidade e totalidade da instituição. Então, a nossa análise, né, nós vamos ter uma visão global, né? O psicólogo deve considerar muito particularmente a diferença entre a psicologia institucional e o trabalho psicológico em uma instituição, né? É aquilo que eu falei, né? É muito diferente você ter um psicólogo que trabalha num hospital, que trabalha num CREAS, num CRAS, num CERSAM, é diferente de você ter um cara que vai lá, um profissional, um consultor que chega e ele procura entender o que está acontecendo, as relações, a estrutura de trabalho, como que está, e aí ele vai fazer um relatório e apresentar para o dono da empresa, para o responsável pela instituição, para tentar identificar as forças e as fraquezas, né, daquela instituição. Tá? Então, em psicologia institucional, interessa-nos a instituição como totalidade. Podemos nos ocupar de uma parte dela, mas sempre em função da totalidade. Para isso, o psicólogo deduz sua tarefa de seu próprio estudo diagnóstico, diferente do psicólogo que trabalha em uma instituição, mas em funções que lhe são fixadas pelos diretores da mesma ou de um corpo profissional, e que não deixou lugar para que o psicólogo deduzisse sua tarefa de uma avaliação própria e técnica da instituição. Ou seja, o primeiro caso é o psicólogo assessor ou consultor, ok? Quem faz análise institucional, né? Ele é um assessor, ele é um consultor, ok? É diferente de você ter um psicólogo que trabalha numa instituição que ele é um empregado. Imagina, no primeiro caso nós temos uma dependência técnica, no segundo caso nós temos uma dependência econômica.
não é tudo que você vai poder dizer para o seu patrão. Ele não vai ficar feliz. Agora, se ele contrata alguém para identificar as coisas que ele precisa melhorar, né, com parecer técnico, né, o que a empresa, o que a instituição pode melhorar, né, então você tem condições de ter um manejo técnico mais assertivo, né, então assim, essa relação, né, essa dependência técnica versus dependência econômica, isso influencia o seu trabalho. Então, se você é um psicólogo hospitalar, você trabalha lá numa TRD, e aí você identifica um problema, né? Dependendo da situação, você não consegue, você não tem poder de ação ali, você não é pago para aquilo, compreende? É, é claro que onde a gente está, a gente tem que fazer o nosso melhor, a gente tem que dar a nossa contribuição, né? Mas é diferente de você ter um profissional que vai ali justamente para investigar aqueles problemas, né, para ter alguma intervenção. É por isso que, por exemplo, quando você tem pesquisa de clima numa empresa, isso gera muita expectativa de que vai ter alguma mudança. O psicólogo institucional, né, quando ele é chamado para fazer um levantamento de necessidades de treinamento, necessidades de cursos que aquela equipe precisa e tal, quando ele é chamado para isso, isso gera uma expectativa em todo o grupo que está ali. Tá? Qual que é o nosso objetivo enquanto psicólogo, né? Nós precisamos ter muito claros os nossos objetivos gerais, né, que vão nortear nossa tarefa, né? Nós precisamos analisar se aceitamos ou não os objetivos da instituição e quais são os meios que essa instituição se utiliza para alcançar esses objetivos, tá? Porque, por exemplo, se o objetivo daquela instituição não condiz com os meus, se o que ela quer, por exemplo, é algo assim que vai muito contra, inclusive, o código de ética do psicólogo, eu não devo aceitar aquilo. Tá? Então, o diagnóstico dos objetivos particulares, imediatos ou específicos. Então, em todos os casos, o objetivo do psicólogo é de psicohigiene. Guarda esse conceito. Psicohigiene, que é justamente a promoção da saúde mental. Você sair de uma perspectiva de doença em direção à cura, né? Então, em todos os casos, o objetivo do psicólogo é de psicohigiene, conseguir a melhor organização e as condições que tendem a promover saúde e bem-estar dos integrantes da instituição. Quem que é o psicólogo institucional? Ele seria o técnico da relação interpessoal ou dos vínculos humanos. Ele ajuda a compreender os problemas e suas variáveis possíveis, mas ele mesmo não decide, não resolve, nem executa. Tá? Então, o psicólogo institucional ele vai identificar um problema, ele vai ajudar a entender aquelas variáveis ali, como que as pessoas se relacionam, como que elas estabelecem os vínculos deles, né? Mas nós não temos esse objetivo de decidir, resolver, executar. E às vezes a pessoa que te contratou, ela vai querer isso. Ela vai querer que você assuma essa responsabilidade, mas não é o nosso papel. Bom, então o psicólogo não é o profissional da alienação, nem da exploração, nem da submissão ou coerção, né? Nem da desumanização. Nós não aceitamos trabalho numa instituição cujos objetivos entrem em conflito com o psicólogo. A ética faz parte do enquadramento da tarefa. Tá bom? Qual que é o método do trabalho institucional? É um método clínico. O Bleger, né, o José Bleger, vai trabalhar com método clínico. Ele se direcionava pelo enquadramento psicanalítico, né, que envolve o quê?
Observação detalhada, cuidadosa e completa, realizada no enquadramento rigoroso. Tá? Quais seriam os passos do enquadramento? Observação de acontecimentos e seus detalhes, com a continuidade ou sucessão em que os mesmos se dão. Então, nós vamos ter uma observação ativa de tudo que está acontecendo ali, né? Nós temos que relatar, detalhar, né, tudo que está acontecendo, tentar entender o significado desses acontecimentos, como eles se relacionam, tentar incluir os resultados dessa compreensão no momento oportuno, em forma de interpretação, assinalamento ou reflexão, considerar o passo anterior, né, como uma hipótese de que, ao ser emitida, inclui-se como uma nova variável o registro de seu efeito. Então, além de analisar aqueles resultados, a gente e interpretar, a gente constrói uma hipótese, né, sobre alguma outra variável, tá? Então, a psicologia das instituições seria o quê? Seria o estudo dos fatores psicológicos que se acham em jogo na instituição, pelo mero fato de que nela participam seres humanos e pelo fato da mediação imprescindível do ser humano para que ditas instituições existam. Então, é o estudo dos fatores psicológicos nas instituições. Tá? O ser humano encontra nas distintas instituições um suporte e um apoio, um elemento de segurança, de identidade, de inserção social ou pertença. Então, o ser humano, ele se reconhece muitas vezes pelas instituições. Instituição, por exemplo, você estuda na Universo, você estuda em Harvard, você estuda em Cambridge, você estuda na escola municipal lá do seu bairro, assim, você se reconhece ali pela instituição. Sua profissão, né? Tá, eu sou dentista. Você trabalha onde? Eu trabalho num consultório particular da esquina lá do bairro. Não, trabalho naquela clínica, odonto, não sei o quê. A gente se reconhece pela instituição que a gente trabalha, né? Você se reconhece talvez pela sua religião, não sei, né? Então, assim, a instituição, ela atribui um lugar assim, de pertença para a gente, né? Você pertence a algum lugar, né? Então, a instituição forma parte de sua personalidade e, na medida que isso ocorre, tanto como a forma que isso se dá, configuram distintos significados e valores da instituição para os distintos grupos a que ela pertencem. Então, a instituição acaba formando parte da nossa personalidade, né? Nós nos reconhecemos como pertencentes àquela religião. Tem alguém atleticano, cruzeirense? É uma instituição, é um clube esportivo, né? Então você se reconhece ali, né? Você sonha com aquela situação, com o jogo, enfim, né? Você se reconhece como pertencente àquela instituição. Agora, olha só que interessante. Quanto mais integrada for a personalidade, menos dependente do suporte que lhe presta uma dada instituição. Quanto mais integrada for a sua personalidade, menos dependente você vai ser daquela instituição, né? Quanto mais imatura for a sua personalidade, mais dependente você é em relação àquela instituição. Interessante, né? Então, quanto mais imaturo, mais dependente é a relação com a instituição e tanto mais difícil toda mudança da mesma ou toda separação dela. Então, você pensa assim, por exemplo, uma pessoa que trabalhou 10, 15 anos numa mesma empresa mas, de certa forma, ele estava um pouco assim,
ele estava aqui naquela zona de conforto dele, né, acomodado naquele cargo, então não cresceu, não quis crescer, não fez curso, não fez nada, não se desenvolveu, e aí um belo dia, um triste dia, ele foi mandado embora. Tá? Ele dependia de tudo, tudo, e para que ele, se ele tivesse uma personalidade assim, mais integrada, né, uma consciência mais clara de si, dos seus objetivos, talvez ele consiga encontrar outro emprego assim até mais facilmente, né, e consiga lidar com essa situação de uma forma mais saudável, né, dado a sua flexibilidade, né, a sua capacidade de adaptação, né, a sua segurança. Agora, se for uma pessoa assim, muito imatura, né, muito dependente da instituição, mas se ele foi mandado embora, se ele não está lá mais, assim, isso pode trazer assim, muito conflito, muita tensão, muita ansiedade, tá bom? E enfim, eram essas coisas, né, que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, né, e é, eu queria ouvir um pouco de vocês, né? Assim, se vocês entenderam, né? O que vocês acharam da aula, né? E aí, foi bom, não foi? Vocês aprenderam um pouco? Tem alguma dúvida? O Daniel está falando aqui, ó, o psicólogo da PM, por exemplo, vai estar sujeito à hierarquia militar e nem sempre poderá trabalhar da forma que pretende. Verdade, verdade. Né? Então, assim, se você é um psicólogo, né, da PM, para você fazer uma análise da instituição ali, né, uma análise institucional, trabalhando lá na PM, né, isso pode não ser assim, muito fácil, né, de se fazer. É por isso que a gente sempre tem que observar assim, qual que é o limite da nossa atuação, né? Então, assim, se eles nos contrataram para fazer uma análise institucional, espera-se que eles estejam abertos também, né, para alguma intervenção, alguma opinião, né, é, assim, as nossas opiniões, né, as nossas avaliações, elas sempre devem ser muito bem fundamentadas, né, com dados que você observa ali, que você mapeia, né, toda aquela situação, né, os objetivos, os resultados, né, a questão da estrutura do lugar, a forma de relação entre as pessoas, né, você documenta isso tudo, tá? E aí para poder depois chegar a um consenso, você apresenta esses resultados a quem te contratou, tá? Lembrando que, então, o maior objetivo, né, do José Bleger seria justamente a promoção da saúde mental, né, da psicohigiene. A psicohigiene que seria você partir de uma perspectiva voltada apenas para a doença em direção à cura, né, em direção ao bem-estar, a, a, a promoção da saúde daquele grupo, daquela comunidade, daquela instituição. Tá ok? Mais alguma dúvida, gente? Querem comentar alguma coisa? Daniel, Débora, Irene, Julinha, Júnior, Rayane, querem falar alguma coisa? Bom, então vamos encerrar aqui, né? Muito obrigado pela atenção de todos e todas. Que bom, Rayane. Rayane falou que achou super produtiva. Que ótimo, obrigado, fico feliz. Tá bom? Eu é, espero que vocês tenham gostado mesmo, né? Que tenha feito muito sentido para vocês. Né? As próximas aulas também vão ser bastante produtivas, se Deus quiser. E esse tema realmente é muito interessante, me chama muita atenção, gosto muito dessa discussão.
e espero que tenha feito bastante sentido para vocês também, tá? E obrigado, então, uma ótima noite, bom descanso, se cuidem, tá bom? E espero poder vê-los em breve presencialmente, tá joia? Muito obrigado por tudo, gente. Boa noite.